Olá, pessoal. Nossa aula hoje é sobre a Reforma Protestante, então acompanhe comigo, por favor. A Reforma Protestante foi um movimento reformista, né? Foi uma reforma religiosa que ocorreu dentro do cristianismo na Europa a partir do século XVI. E para entender essa reforma, nós vamos começar contextualizando o que estava ocorrendo na Europa a essa época. Então, em primeiro lugar, nós temos o processo de formação das monarquias nacionais, né? Então, os estados nacionais europeus estão se formando aí nesse período, e com isso nós temos um fortalecimento do poder dos reis, né? Então, isso vai gerar um certo conflito, né? À medida em que o poder dos reis aumenta, o poder universal da igreja ele passa a entrar em atrito, né, com esse poder nacional dos reis. Uma segunda coisa importante é que ocorreu também o renascimento cultural, né, entre os séculos XIV, XV e XVI, e esse movimento de renovação na cultura e na arte, ele fez com que surgisse, emergisse na Europa uma nova mentalidade em relação a uma nova forma de encarar o mundo e as coisas, e essa nova mentalidade ela estava menos sob influência, sob domínio da Igreja Católica. Então isso também contribuiu para o surgimento desse movimento de reforma religiosa. E uma terceira característica é que a burguesia europeia, né, que era uma classe social em ascensão nesse período, se sentia incomodada com a postura da igreja em relação às suas práticas mercantis, né? Então, em primeiro lugar, a Igreja Católica condenava o lucro como um pecado, né? Existia inclusive aquela doutrina chamada do justo preço, em que a igreja dizia que o preço de uma mercadoria deve equivaler apenas ao gasto para se fabricá-la junto com o trabalho de quem fabrica, ou seja, o valor justo deveria ser apenas o valor da matéria-prima mais da jornada de trabalho necessária para fabricar esse produto. E, portanto, para a igreja, vender produtos por preços muito altos, né, em busca do lucro, era uma forma de pecado. E, segundo, a igreja também condenava a usura, ou seja, a prática de empréstimo de dinheiro a juros, né, que era muito utilizada pela burguesia para ampliar os seus capitais. Isso fazia com que a burguesia europeia estivesse às voltas aí, né, incomodada, portanto, com essa postura da igreja de condenar as suas práticas mercantis, né, e bancárias, usurárias comuns naquele período. Então, esse é o contexto em que ocorre a chamada Reforma Protestante. Muito bem. Antes de falarmos do início da reforma com Martinho Lutero, é importante a gente retomar alguns antecedentes, tá? Porque o Lutero, por exemplo, não foi o primeiro a fazer essas críticas à igreja. Então, no século XIV, por exemplo, nós temos já alguns pensadores aí que criticam bastante a hierarquia eclesiástica, a opulência em que o clero vivia, a riqueza, né, que a igreja tinha acumulado, e também algumas práticas comuns da igreja à época. Exemplo, um inglês chamado John Wycliffe, um teólogo inglês, que era professor da Universidade de Oxford, foi um grande crítico da Igreja Católica à sua época, no século XIV. Ele, inclusive, criticava a hierarquia eclesiástica, criticava a postura da igreja em relação a uma série de assuntos, né, criticava essa questão do acúmulo de riquezas e, obviamente, foi perseguido por isso à época, né? O John Wycliffe foi excomungado pelo Papa, teve os seus escritos todos queimados por ordem da igreja e etc. Depois nós temos também, um pouco adiante, o John Hus, um outro teólogo que, inspirado nas ideias do John Wycliffe, ele vai também fazer uma série de críticas à igreja, né? E por isso vai acabar sendo perseguido e condenado à morte pela Inquisição. E além desses dois, aí é possível citar autores humanistas lá do Renascimento, como, por exemplo, o Erasmo de Roterdã,
né, que vai fazer duras críticas à igreja, vai propor uma reforma, né, dentro da Igreja Católica, né, para aproximá-la mais do que pregariam as Sagradas Escrituras, né, e resolver esses problemas que eram muito criticados dentro da igreja, né. Então, pensadores como Thomas More, o Erasmo de Roterdã, ligados ao humanismo, né, do Renascimento, também criticaram a igreja antes até dos reformadores, que a gente conhece como Martim Lutero. Muito bem, um outro antecedente importante para a gente entender a reforma é que no século XVI estava sendo construída a Basílica de São Pedro, né? E por ocasião das obras da Basílica, o Papa, à época, que era o Leão X, ele ordenou que se ampliasse a política de venda de indulgências, né, em toda a Europa. O que significa a venda de indulgências? Era algo como a venda do perdão pelos pecados. Então, o indivíduo que era pecador, ele ia se confessar, né, confessar os pecados que havia cometido, e além da penitência que ele recebia do padre a quem ele se confessava, ele doava algumas moedas à igreja ali como forma, como se fosse uma multa pelos pecados. Então ele obtinha com isso o perdão oficial da igreja pelos pecados cometidos, a chamada indulgência. Ou seja, a Igreja Católica, nessa época, para ampliar a arrecadação, adotava essa política de praticamente vender as indulgências, ou seja, trocá-las por moedas, né? E isso é o que vai, inclusive, acarretar muitas críticas muito veementes, né, à postura da igreja, como uma postura corrupta, né, desonesta, por parte do que é o iniciador da reforma protestante, né, um monge chamado Martinho Lutero. Tá? A reforma protestante ela se inicia nos territórios do Sacro Império Romano Germânico, no ano de 1517, com o Lutero. Esse Sacro Império Romano Germânico corresponde em partes ao território atual da Alemanha. Muito bem, então começamos aí com o Lutero. O Lutero, como eu disse, em 1517 ele se revolta, né, vem a ordem do Papa para que todos os membros da igreja comecem a aumentar a venda de indulgências. O monge responsável pela igreja no território onde o Lutero vivia era um homem chamado Johann Tetzel. E o Tetzel simplesmente dá sequência à ordem do Papa. Ele diz, olha, tem que aumentar a venda de indulgências. Ocorre que o Lutero não concordava com isso. Então ele se revolta contra a autoridade do Tetzel, dizendo que não vai vender indulgências, porque do ponto de vista dele, ninguém pode ser perdoado pelos pecados sem sequer ter se arrependido desses pecados, apenas pagando uma quantia à igreja. E também o Lutero pensava que só quem pode perdoar é Deus, e não um representante da igreja que vai conceder esse perdão aos pecadores. Então, diante disso, o Martim Lutero se rebela, né? Ele escreve 95 teses em que ele criticava tudo aquilo com que ele não concordava na postura da Igreja Católica, a interpretação que ela fazia da Bíblia, os dogmas, etc. E, em ato de revolta, o Lutero afixa essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, a cidade em que ele vivia, nos territórios do Sacro Império Romano Germânico. A partir daí, as ideias do Lutero começam a se espalhar rapidamente pelos territórios do Sacro Império. E ele acaba recebendo um apoio dos nobres, né? E é importante entender o seguinte, o Sacro Império Romano Germânico tinha um imperador, que era o Carlos V, mas tinha os príncipes, né, que governavam as diversas províncias do império. E esses príncipes tinham uma certa independência política em relação ao imperador. Então, muitos desses nobres, que eram príncipes do Sacro Império Romano Germânico, apoiam as ideias do Lutero com o objetivo de enfraquecer a Igreja Católica, até porque eles tinham interesses em ampliar os seus domínios, tomando, né, terras que pertenciam à Igreja dentro do território do Sacro Império Romano. Muito bem, então o Lutero recebe esse apoio de nobres do Sacro Império, mas ao mesmo tempo, obviamente, ele vai ser também perseguido e condenado pelo Papa. Então, o Papa vai, inclusive, ordenar, né, o Lutero
vai excomungar, perdão, vai ordenar a expulsão do Lutero da igreja, né? Ele vai receber uma carta de excomunhão, a qual o Lutero, em ato de revolta, mais uma vez, vai queimar em praça pública, ou seja, deixando claro que ele não respeitava a autoridade do Papa. Muito bem, o Papa recorre, então, ao imperador do Sacro Império, Carlos V, que vai convocar um tribunal para julgar o Lutero. É a chamada Dieta de Worms, em 1521. Os príncipes do Sacro Império se reúnem nesse tribunal, presidido pelo Carlos V, o imperador, em que o Lutero vai ser julgado por esse crime de heresia, de criticar a igreja, discordar e de ter queimado também essa carta de excomunhão. No fim das contas, como a maior parte dos príncipes apoiava Lutero, ele acaba sendo absolvido nesse tribunal. E o imperador, obviamente, não concorda com a decisão e decide banir o Lutero dos territórios do Sacro Império Romano Germânico. Nesse momento, então, o Lutero consegue refúgio, né, no castelo de Wartburg, que pertencia a um dos príncipes do Sacro Império Romano Germânico. Então ele vai receber o apoio, né, vai receber a proteção desse príncipe e vai passar alguns anos refugiado nesse castelo. Nesse meio tempo, Lutero, inclusive, vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, né, porque um dos princípios em que ele acreditava é que a população, as pessoas têm direito de examinarem por conta própria as Sagradas Escrituras, ou seja, ele defendia que todo cristão deveria ter direito de ler a Bíblia. E para facilitar isso, ele traduz então a Bíblia para o alemão. Nesse período, entre 1521 e 1525, ocorre uma guerra civil, né, entre os príncipes e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E essa guerra civil está ligada ao apoio que esses príncipes deram à reforma religiosa iniciada pelo Lutero. No fim das contas, essa guerra termina em 1525 com a chamada Paz de Augsburg, ou seja, os príncipes do Sacro Império e o imperador chegam a um acordo, e esse acordo estabelece o princípio latino que diz assim, cujus regio ejus religio, ou seja, cada príncipe tem direito a escolher a religião que será seguida no seu território. Então, a Paz de Augsburg estabeleceu liberdade religiosa dentro dos territórios do Sacro Império Romano Germânico. Muito bem, a essa altura o Martinho Lutero já tinha fundado, uma nova religião, o luteranismo, né? Os princípios do luteranismo estão em um documento chamado Confissão de Augsburg, tá? Entre eles, o fato de que a salvação só se conquista pela fé e de que a única autoridade, o único dogma, melhor dizendo, são as Sagradas Escrituras. Ou seja, ele renega os dogmas da Igreja Católica, ele extingue o culto a imagens de santos, ele extingue o celibato, né, que era aquele princípio da igreja que proibia os seus membros de se casarem e de constituírem família. Isso na religião fundada pelo Lutero deixa de existir. E ele também extingue a hierarquia eclesiástica, né? Então, toda aquela hierarquia que existia na igreja católica não vai existir na igreja luterana. E estabelece dois sacramentos como fundamentais, o batismo e a Eucaristia. E a salvação, como eu disse, baseada na fé. Portanto, na Igreja Luterana não vai haver nada parecido com a venda de indulgências. Muito bem, as ideias do Lutero se espalham não só pelos territórios do Sacro Império Romano, Germânico, mas também por outras regiões da Europa. E a partir daí, nós vamos ter um outro reformador importante chamado João Calvino, né? O Calvino era francês de nascimento, mas justamente por conta de desentendimentos, por questões religiosas, ele tinha fugido da França e se estabelecido na Suíça. E é a partir da Suíça que o Calvino, inspirado ali pela reforma iniciada pelo Lutero, vai também fundar uma nova religião, ficou conhecida como calvinismo. Tá? O calvinismo, religião fundada pelo Calvino, tem
como base o princípio da predestinação, ou seja, a ideia de que o destino das pessoas já foi previamente escrito por Deus. Ou seja, se o indivíduo será salvo ou não, se ele terá direito ao paraíso ou não, isso já foi decidido antes mesmo dele nascer. Agora, o Calvino também diz o seguinte, que existem alguns indícios dessa predestinação que se manifestam ao longo da vida. Então, por exemplo, o enriquecimento obtido com um trabalho honesto seria um desses indícios. Isso quer dizer que indivíduos que ao longo da vida prosperam economicamente e enriquecem através do trabalho e da poupança, segundo Calvino, eram indivíduos aparentemente predestinados à salvação. Isso seria um indício, um sinal manifestado ao longo da vida do indivíduo que lhe mostrava, portanto, que ele tinha sido escolhido por Deus para a salvação. O calvinismo imediatamente vai receber um amplo apoio da burguesia, né? A princípio na Suíça, depois também ele se espalha para outras regiões, como a Escócia, a Inglaterra e a França. E, obviamente, não é difícil perceber por que a burguesia passou a apoiar o calvinismo, né? Porque aquilo que antes a Igreja Católica condenava, ou seja, a busca do lucro, a usura, a busca do enriquecimento, agora passa a ser é, visto dentro do calvinismo como uma virtude, como um sinal de predestinação. Inclusive, em alguns textos do Calvino, ele chega a dizer que a pobreza e a miséria são sinais contrários à predestinação, né? Porque significa que o indivíduo não trabalhou, não buscou essa prosperidade, portanto, não tem as virtudes valorizadas por Deus que o tornariam um predestinado à salvação. Então, a religião do Calvino ela se expande rapidamente e ela ganha muitos adeptos em outros países da Europa, né, que vão ficar conhecidos não só como calvinistas, mas como presbiterianos na Escócia, na Inglaterra como puritanos e na França como huguenotes. Todos eles seguidores da religião fundada pelo João Calvino. Muito bem. Na Inglaterra, nós temos um outro reformador, que é o próprio rei, à época, o Henrique VIII. Né? O Henrique VIII era casado com uma rainha chamada Catarina de Aragão, e ele queria a anulação desse casamento. Ele vai pedir ao Papa, à época, que anule o seu casamento, sob justificativa de que essa rainha, Catarina de Aragão, não era capaz de lhe dar um herdeiro homem, né? Ou seja, um filho que viesse a herdar o trono da Inglaterra. O Papa ah, se nega a anular o casamento, até porque era muito ligado aos reis da Espanha, Fernando e Isabel, que eram os pais da Catarina de Aragão. Então o Papa não aceita anular o casamento do Henrique VIII. O Henrique VIII, então, aproveita esse pretexto para se livrar da presença da Igreja Católica na Inglaterra. Então, ele vai decretar o ato de supremacia em 1534. Por meio desse ato de supremacia, ele vai fundar uma nova igreja chamada Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela tinha influência, né? O anglicanismo, a religião que o Henrique VIII funda, ela tinha influência tanto de alguns aspectos da religião católica quanto de alguns aspectos da religião protestante, em especial do calvinismo. Então ele funda uma nova igreja, da qual se autoproclama o chefe supremo, e com base nisso ele vai ser excomungado, obviamente, pelo Papa, e em reação o Henrique VIII vai vai expropriar todos os bens e as terras que a Igreja Católica detinha no território da Inglaterra. Então, a partir daí, o Henrique VIII fortalece o poder real, promove a reforma religiosa no território da Inglaterra e, ao mesmo tempo, anula toda e qualquer influência que a Igreja Católica tinha tido por lá. E, por fim, para concluir o tema da reforma protestante, é importante a gente pensar como a Igreja Católica reagiu em relação a tudo isso. E a reação da Igreja Católica ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Para organizar as medidas que seriam tomadas pela Igreja com o objetivo de tentar reduzir a expansão do protestantismo pela Europa, né, e, portanto, manter os seus
seguidores, o Papa convocou uma reunião do alto clero conhecido como Concílio de Trento, né? Na verdade, um conjunto de reuniões que ocorreram entre 1545 e 1563. E nessas reuniões é que se decidiram as principais medidas a serem tomadas. Antes mesmo do Concílio de Trento, a Igreja Católica já tinha tomado algumas delas, como, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus em 1534. A Companhia de Jesus, fundada por um nobre chamado Inácio Loyola de Brandão, tinha por objetivo formar missionários, né, os chamados jesuítas, que teriam como função converter outros povos à religião católica. Em especial, os jesuítas atuaram muito no processo de colonização da América, e a função deles por aqui era se aproximar dos povos nativos da América e, aos poucos, ir convertendo esses povos ao catolicismo, ou seja, ampliar o número de seguidores da Igreja Católica no mundo. Além de criar a Companhia de Jesus, como reação à reforma protestante, a Igreja também reafirmou os dogmas que vinham sendo questionados pelos reformadores, reativou o Tribunal do Santo Ofício e, portanto, recrudesceu a Inquisição, isto é, passou a perseguir esses reformadores, os críticos, em territórios em que ela tinha maior influência, e também estabeleceu uma lista de livros proibidos, que não poderiam ser lidos pelos cristãos em todas as áreas sob influência da Igreja, chamado Index Librorum Prohibitorum, ou traduzindo do latim, a lista de livros proibidos. Além disso, a Igreja criou os seminários, que eram verdadeiras escolas de formação, né, de padres, de novos quadros, com o objetivo de fortalecer a formação dos padres para poder ampliar a influência da Igreja. E pôs fim a algumas políticas que eram muito criticadas pelos reformadores, né, desde o início, como, por exemplo, a venda de indulgências e a venda de cargos religiosos, né. Essa foi a reação da Igreja com o objetivo aí de reduzir a expansão do protestantismo pela Europa, né, de reduzir a perda de fiéis que ela vinha sofrendo desde o início da Reforma Protestante. Em territórios em que os reis eram católicos e a igreja, portanto, tinha uma maior influência, muitos indivíduos que se converteram às novas religiões, às religiões protestantes, foram perseguidos, como, por exemplo, na França, houve um grande massacre, conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu. Agora, em territórios em que o Estado deixou de ter o catolicismo como religião oficial, é o caso da Inglaterra, por exemplo, entre outros, aí nesses territórios a igreja não teve muito o que fazer para tentar evitar a perda de fiéis. Basicamente, essa reforma que ocorreu no século XVI, ela enfraqueceu de forma definitiva a Igreja Católica em toda a Europa, em relação ao que ela tinha sido durante a Idade Média. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.